E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre o 6º capítulo do livro As Armas da Persuasão, onde o psicólogo social Robert Cialdini fala como o princípio da autoridade pode influenciar nossos comportamentos. Então se você quer ter um momento de aprendizado aí no seu dia, fica aqui comigo. No episódio anterior da série As Armas da Persuasão, eu falei sobre o princípio da afeição. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card que aparece aí em cima para você acompanhar. Já aproveita e deixa seu like, se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo bacana que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Agora eu vou falar como a autoridade pode influenciar nossos comportamentos e o que podemos fazer para não sermos influenciados por ela. Desde quando nascemos, somos ensinados a respeitar e obedecer às autoridades. Em casa, quando a gente é criança, a gente é ensinado a obedecer às ordens, a ser obediente, a respeitar os pais. Na escola, quando a gente começa a estudar, também são estabelecidas algumas regras que a gente tem que aprender a obedecê-las. Na vida religiosa, social e também profissional, a gente aprende que a obediência é uma coisa muito valorizada. O princípio da autoridade é uma regra social que nos mostram que a obediência é um comportamento correto a se fazer, que as pessoas com autoridade são confiáveis e são superiores naquilo que falam. Em alguns pontos, essa regra social é útil para a sociedade, porque ela permite o desenvolvimento aí do comércio, de recursos, controle social e várias outras coisas, por conta do alto nível de conhecimento que essas pessoas possuem. Então elas conseguem colaborar muito para o desenvolvimento aí da sociedade. Além disso, através das autoridades, conseguimos ter comportamentos e decisões mais apropriadas. Alguns pesquisadores descobriram que quando você está conversando com uma pessoa que tem uma posição de autoridade, inconscientemente você começa a adaptar o seu próprio jeito de falar, o seu tom de voz com essa pessoa, ou seja, ela se torna uma referência para você. Sem as autoridades, seria bem possível que o mundo viraria um caos, uma anarquia. Agora, em outros pontos, o princípio da autoridade pode ser nocivo, principalmente se ela for seguida de uma forma automática, sem maiores questionamentos e reflexões. O livro traz uma ilustração muito interessante sobre isso. Ele cita que a comunidade médica valoriza muito essa postura de autoridade. Existe uma grande hierarquia nesse meio. Ninguém pode questionar um médico que está em uma posição maior. Teve um caso que esse esquema aí de autoridade atrapalhou no tratamento de um paciente. Aconteceu o seguinte: um médico americano disse para sua enfermeira aplicar gotas de colírio no ouvido direito de um paciente que estava sentindo muita dor. Daí esse médico foi escrever isso na receita, né? Só que ao invés de ele escrever right ear, que em inglês significa ouvido direito, ele abreviou. Ele colocou só R-ear. Só que isso em inglês significa nádegas. Agora adivinha aonde que essa enfermeira aplicou esse colírio? A lição dessa história é que quando uma autoridade médica dá uma ordem, é normal que os funcionários reajam de forma automática, somente obedecendo, sem raciocinar, mesmo que essa ordem venha com distorções aí no entendimento. O autor destaca no livro que existem alguns elementos que influenciam nessa imagem de autoridade e que às vezes a pessoa nem precisa ter conteúdo para isso, basta ter aparência de autoridade que ela já consegue convencer as pessoas. E isso acontece mesmo. Você já viu aqueles anúncios, por exemplo, de uma pessoa vendendo um curso de investimentos num carro lá de luxo, numa mansão gigantesca, falando que ganha R$1 milhão por mês e dizendo que iria ensinar aquele método para a pessoa enriquecer, que você vai ficar rico em um mês. Mas na verdade, essas coisas nem são dessa pessoa e ela nunca ganhou nem um centavo com investimentos. Então, ele faz justamente o uso dessa autoridade mascarada para tentar convencer as pessoas. Segundo Robert Cialdini, existem 3 símbolos de autoridade: os títulos, as roupas e os paramentos. Os títulos são mais complicados de serem conquistados,
porque exige muito esforço, dedicação para a pessoa conquistá-los. A pessoa tem que estudar muito, trabalhar muito, fazer uma faculdade, mostrar resultados para poder ter esse tipo de autoridade. Você já viu que tem pessoas que quando vão se apresentar, elas fazem questão de falar que são formadas nisso, que tem doutorado naquilo. Às vezes tem pessoas que até inventam isso tudo e isso dá muito certo, porque os títulos são muito poderosos na arte de influenciar as pessoas através da autoridade, sendo verdadeiro ou não. Outro símbolo de autoridade são as roupas. A aparência é o primeiro ponto que as pessoas avaliam se alguém tem autoridade ou não, depois que elas vão considerar o conteúdo. Não, imagine eu chegar numa palestra de psicologia ou mesmo apresentar esse vídeo com essa roupa aqui, com certeza eu não traria uma imagem de autoridade e certamente vocês nem confiariam em mim. E o último elemento de autoridade são os paramentos ou trajes. Trajes estilosos, carros, joias, até mesmo o jeito de falar aumenta muito o status social da pessoa. Agora imagina, se além de chegar lá na palestra com essas roupas aqui, falasse um monte de gíria, fazer um monte de gesto assim, tá ligado? Aí que minha autoridade acaba mesmo, tá ligado? Agora, para finalizar, eu vou dizer como a gente pode se proteger contra a influência da autoridade automática. Uma estratégia de defesa que podemos utilizar é fazer 2 questionamentos. Antes de confiar fielmente na pessoa, se pergunte: essa possível autoridade é um especialista naquilo que diz? Isso nos faz pensar no óbvio, que precisamos confirmar se aquela pessoa é autoridade ou não. E a segunda pergunta seria: certeza que esse especialista é honesto? Essa pergunta nos faz pensar se essa pessoa é confiável ou não e também de não confiar somente nos conhecimentos dessa pessoa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Acabei de explicar aqui para vocês como funciona o princípio da autoridade e como a gente pode fazer para nos proteger dele. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, porque aqui, pessoal, vocês encontram conteúdo bacana toda semana que vai ajudar vocês no desenvolvimento pessoal. Espero você aqui na próxima semana. Então até lá e um abraço.